E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UFT do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: um certo líquido possui o dobro da densidade da água e 1/3 do valor de calor específico sensível da água. Um certo volume V deste líquido a 20 graus Celsius é misturado ao mesmo volume da água pura a 65 graus Celsius. Desconsidere eventuais perdas na mistura. Sobre a temperatura final na mistura, assinale a alternativa correta. E vamos lá, gente, vamos entender essa questão. A gente tem um líquido aqui que tem o dobro da densidade. Esse líquido aqui eu vou chamar de líquido 1. Ele vai ter o dobro da densidade da água, que eu vou chamar a água de líquido 2, beleza? Ele está a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ele possui um calor específico que é o 1/3 do calor específico da água, beleza? A água, ela vai ter uma determinada massa aqui que a gente não sabe, mas a gente sabe que ela está a uma temperatura de 65 graus Celsius. E isso faz com que o calor vá da água para esse líquido misterioso, beleza? Como a gente está falando de troca de calor, a troca de calor entre dois corpos, nesse caso, como não existe mudança de estado físico, né, nem essa possibilidade, de acordo com a questão, ele não fala nada sobre a possibilidade de mudança de estado físico desse líquido misterioso, a gente pode admitir que a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor desse líquido tem que ser igual a 0, né? Nesse caso, estamos chamando 1 o líquido misterioso, 2 a água. Beleza? Com isso em mente, vamos lá. Eu quero saber primeiro a relação entre as massas, porque quando eu for usar a expressão do calor, o calor depende da massa, calor específico e variação de temperatura. Então, a gente precisa relacionar essas massas. E aí, você pensa no seguinte: densidade é a massa sobre o volume. Legal. Ele informa que os volumes que estão sendo misturados são iguais. Então, o volume do 1 tem que ser igual ao volume do 2. Se você pegar a expressão, né, densidade massa sobre volume e isolar o volume, você vai ter o seguinte: pega o volume, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e pega a densidade, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente tem que o volume vai ser massa sobre densidade. Com isso em mente, a gente pode relacionar da seguinte maneira: a gente vai ter massa do líquido 1 misterioso sobre a densidade do líquido 1 tem que ser igual a massa da água, que é o líquido 2, sobre a densidade da água, beleza? Ele fala que a densidade desse líquido é o dobro da densidade da água. Então, você pode trocar esse D1 por 2D2. Então, a gente tem aqui 2D2. E aí, só para deixar sempre a gente atento, aqui eu vou colocar 1 e aqui eu vou colocar 2 para a gente sempre poder lembrar. Agora, a gente vai ter o seguinte, ó, você pode inclusive já cortar esse D2 com esse D2 e a gente chega na seguinte relação. A massa do líquido 1 vai ser, vou pegar esse 2 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando, a gente vai ter 2M2. E aí, a gente vai ter essa relação aí, que a massa do líquido 1 é 2 vezes a massa do líquido 2. E isso faz sentido, já que a densidade é o dobro, então ele é mais concentrado mesmo. Como a gente vai calcular agora a temperatura de equilíbrio térmico? A gente vai usar essa relação aqui. Vou pegar a relação, vou jogar aqui embaixo e vou trocar, né, o Q pelo M vezes C vezes Δθ. Com isso, a gente vai ter M1 vezes C1 vezes Δθ1 mais M2 vezes C2 vezes Δθ2. E isso é igual a 0. M1 vai ser 2M2. Então, vamos colocar lá 2M2 vezes o calor específico do 1, ele deu para a gente que é 1/3 do calor específico do 2, né? Desse líquido é 1/3 da água. Então, vou colocar aqui, ó, 1/3
do calor específico do 2 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial desse líquido é 20, ó, ele fala isso na questão. Então, a gente vai ter que 20 mais a massa da água, que é o líquido 2, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial da água, que é 65. E isso tem que ser igual a 0. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu posso dividir os dois lados da equação por um mesmo termo. E que termo eu vou dividir? Eu vou dividir o lado direito por C2, M2. Se eu fiz isso no lado direito da equação, eu tenho que fazer isso no lado esquerdo. E aí, você vai fazer isso em todas as parcelas. M2, C2 aqui, ou C2, M2, tanto faz, dá no mesmo. E aqui nessa outra parcela, você vai fazer a mesma divisão, M2, C2. Por que eu estou fazendo isso? Para justamente cortar, ó, você pode cortar M2 com M2, C2 com C2, M2 com M2, C2 com C2, e isso aqui ainda continua dando 0. Com isso em mente, a gente vai ter 2 vezes, aqui tem 1/3, né? Eu vou repetir 1/3 para a gente ver. A gente vai ter esse terminho aqui que a gente não mexeu, vou colocar ele aqui, mas a gente vai ter agora esse outro terminho aqui igual a 0. Com isso em mente, a gente já consegue começar a finalizar essa questão. Vamos lá. Vamos ter que esse termo aqui, multiplicado, né? Você multiplica aqui esse com esse e aqui embaixo é como se tivesse um 1, multiplica 1 com 3. A gente vai chegar em 2/3 vezes toda a equação que a gente tinha. Legal. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a operação distributiva, 2/3 vezes θ, 2/3 vezes 20. Fazendo essa conta, a gente vai ter 2/3 θ menos 2/3 vezes 20 mais 1θ, né? Quando você está ali vendo o θ sozinho, é como se tivesse um 1 ao lado dele, menos 65. E isso tem que ser igual a 0. Observa que as opções estão um pouco espaçadas, tá bom? E aí, por estarem um pouco espaçadas, eu vou fazer o quê? Eu vou malandramente aproximar esse valorzinho aqui para 21. Por que, Luiz, você vai fazer essa peripécia, jovem? Porque eu quero fazer conta bonitinha. Eu não quero ter trabalho com as contas. 21 é um valor que divide muito bem por 3, porque eu lembrei lá da tabuada. E aí eu vou ter, ó, 2/3 menos 2/3 vezes 21 mais 1θ menos 65. Quando você faz isso, você perde um pouco da precisão, mas você ganha agilidade, né? No caso, não estou ganhando agilidade nenhuma, porque eu estou escrevendo a equação toda de novo, mas na prática você ganha, tá? Confia em mim. Pegar esse 21 aqui e dividir por esse 3 vai dar 7, não é verdade? E aí 7 vezes 2 dá 14. Com isso você vai ter 2/3 da temperatura θ menos 14 menos 65 mais 1θ. Só reorganizei a expressão, botei esse 65 aqui do ladinho do 14 para a gente já fazer as continhas. Vamos lá. Bem, você pode separar letra com letra, número com número e fazer da forma que você quiser. Se você organizar isso, você vai ter o seguinte, ó, eu vou jogar aqui rapidinho só para eu organizar as coisas para vocês. A gente vai ter 2/3 de θ mais 1θ e isso tem que ser igual a 65 mais 14. 65 mais 14, a gente vai acabar encontrando 79. 79, eu não sei porque eu botei uma bolinha aqui, mas tudo bem. A gente então vai ter que fazer essa conta aqui. Como que eu vou fazer essa conta? Quando você tem uma fração com um número inteiro, você vai repetir, né, quando estiver somando.
o denominador, e aí você vai fazer o seguinte, ó, pega o denominador da fração, multiplica com o número inteiro, e depois faz a operação que está mandando. Então, a gente vai ter 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, θ. E isso tem que ser igual a 79. Agora ficou um pouco mais tranquilo da gente fazer essa conta, né? 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a gente vai ter 5 θ, e isso tem que ser igual a 79 vezes 3. 79 vezes 3 vai dar 240, 237, se eu não estou enganado. Beleza? Então, a gente vai ter aí, ó, 237. Lembrando que a gente não vai encontrar um valor exato, porque eu aproximei lá no comecinho a questão. Mas tá tudo bem. A gente pode continuar fazendo as contas. Vamos lá. Olha só. 237 divididos por 5 vai dar o seguinte. Você vai ter 237 divididos por 5. Isso dá mais ou menos 47 graus Celsius. Quando você fizer essa conta, você vai ver que o gabarito vai ser justamente a letra C. Beleza? Assim, você vai encontrar 47,4 se você fizer do mesmo jeito que eu. Um bizu também que eu estou vendo aqui, reparando, é que se você resolver fazer em fração, no final esse denominador 3 corta. Então, essa aproximação que eu fiz, ela não foi das melhores. Mas tudo bem. Isso faz parte da matemática. Às vezes a gente não sabe o melhor caminho. E é isso. O gabarito, então, vai ser justamente a letra C. Essa foi a minha resolução. Se você gostou dela, eu peço que você dê um like, se ela te ajudou de alguma forma. Se inscreva no canal, isso me ajuda muito e me motiva a continuar produzindo mais vídeos aqui para o canal. E desejo a você uma ótima semana. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!